Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês, meus amores? Hoje nós iremos ter uma videoaula sobre matemática e o conteúdo que nós iremos aprender hoje é sobre classes e ordens. Vamos lá? Hoje nós iremos conhecer melhor sobre as classes e as ordens de um número. Nós sabemos, né, que o nosso sistema numérico, ele é o sistema decimal, é o sistema que nós utilizamos. E ele é agrupado em números de 10 em 10. E como eles são agrupados de 10 em 10, nós utilizamos os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses são os 10 números que formam o nosso sistema decimal e a partir dele nós conseguimos construir qualquer outro número. E os algarismos, eles na verdade são símbolos, né, que nós utilizamos na matemática para representar os números, para representar um valor e para representar uma quantidade. E a partir desse agrupamento de 10 em 10, que é o que dá o nome ao nosso sistema decimal, esse agrupamento de 10 em 10, surgiu a necessidade da gente classificar esses agrupamentos. Então, a gente tem aqui que 10 unidades, ou seja, 10 itens, ele forma uma dezena. Já 10 dezenas, ou seja, 10 grupinhos de 10, ele forma uma centena. Já 10 centenas, ou seja, 10 grupinhos de 10, nós formamos uma unidade de milhar. E todos esses números aqui, né, que nós conseguimos formar qualquer outro número. São esses 10 algarismos importantíssimos para o nosso sistema decimal. Agora, nós vamos ver como que se forma o agrupamento e como que se dá as ordens e as classes, né? Na necessidade de ter esses agrupamentos entre 1, 10, 100 e assim por diante, nós vimos que nós teríamos a necessidade de classificar a ordem, né, desse número e assim as classes também dele. E uma regrinha muito importante na matemática é você classificar a ordem e a classe do número contando da direita para a esquerda, ou seja, do fim para o início do número. Então, a gente tem aqui no exemplo o número 423. O número 423, ele é uma classe, né? Ele forma pelo menos a primeira classe, que se chama unidade simples. E essa classe é formada por unidade, dezena e centena. A unidade, né, que seria, no caso, o último número, ele sempre vai vir no final. Depois, a dezena, que é o segundo número, e a centena, que é o terceiro. Assim, a gente já tem uma noção básica de ordem, que no caso, o número 3, ele seria a primeira ordem, porque ele está no fim. O 2, a segunda ordem, porque ele é o segundo número lido da direita para a esquerda. E o 4, a terceira ordem. E assim nós formamos a primeira classe, que é das unidades simples. Aqui nós temos um outro número, que é o 418.843. Esse número ele é composto por duas classes, as unidades simples e a classe das unidades de milhares. Nossa, tia, como que eu sei que esse número ele é composto por duas classes? Primeiro, nós sabemos que a cada 3 números formamos uma classe, como nós vimos anteriormente, centena, dezena e unidade. Já a segunda classe também é formada por 3 números, que vai ser a unidade de milhar, a dezena de milhar e a centena de milhar. E o número com 2 classes, ele vai ter entre 4 a 6 ordens. Aqui nesse número, nós vimos que o 3, ele faz parte da primeira ordem, porque ele é o último número da direita para a esquerda. O 4, ele faz parte da segunda ordem, o 8 da terceira ordem, esse 8 aqui, ele faz parte da quarta ordem, o número 1, ele faz parte da quinta ordem, desculpa, e o número 4, ele faz parte da sexta ordem. Nós temos aqui, então, 3 unidades, 4 dezenas, 8 centenas, 8 unidades de milhar, uma dezena de milhar e uma centena de milhar. Então, nós temos aqui 2 ordens e 6, nós temos aqui
2 classes e 6 ordens, porque a cada 3 números nós temos uma classe. Então, relembrando o que a tia falou para vocês, para não ter confusão, nesse número aqui, nós temos 2 classes e 6 ordens. Aí aqui nós temos mais uma explicação, ó. Observe que o número 418.843 está na tabela obedecendo a ordem de cada um, né? Nós vimos agora que mesmo tendo 2 vezes o número 8, cada um representa a sua ordem e o seu valor posicional. Quando os números são separados, fica mais claro, né, da gente identificar a questão de ordem e classe que cada um se encontra. Nós temos aqui agora um exemplo falando sobre a questão do valor posicional. O valor posicional é o valor que esse número ocupa na determinada posição que ele está. Por exemplo, o número 3, ele representa 3 unidades, então ele é apenas o 3. Já o 4, ele representa 4 dezenas, ou seja, 4 vezes o número 4. Então, nós temos o número 40. Mas, tia, eu não consigo compreender isso. Você tem uma diquinha para me dar, para ficar mais fácil? Sim, a tia tem uma diquinha que vai ser um segredinho nosso. O número 4, como ele representa 4 dezenas e ele é o segundo número na ordem desse número, nós vimos que depois dele, nós temos o número 3. Nós temos a primeira ordem, que é o número 3. Então, para ficar mais fácil para eu saber o valor posicional do 4, eu venho no lugar do 3 e substituo por 0, porque eu só vou ter uma ordem após ele. Então, eu sei que o 4 representa 40, porque são 4 dezenas. O número 8, como ele está na terceira ordem, eu sei que eles são 8 centenas. 8 centenas são 8 vezes o número 100. Então, para eu saber isso, eu venho aqui, substituo o número 4 por 0 e o número 3 por 0. Então, eu sei que o valor posicional do 8 aqui é 800. Vindo para a unidade de milhar, eu tenho novamente o número 8. Então, eu sei que 8 unidades de milhar são 8 vezes o número 1000. Mas, tia, esse número ainda é difícil para mim. Então, eu sei que depois dele, antes dele, eu tenho 3 ordens. Então, eu venho aqui, substituo por 0, substituo o 4 por 0 e o 3 por 0. Então, eu sei que o valor posicional de 8 unidades é 8.000. Já uma dezena de milhar, eu sei que são 10 vezes, né, o número 1000. Então, para fazer, eu faço a mesma coisa. Eu venho aqui, substituo por 0, substituo por 0, substituo por 0, substituo por 0. Substituo todas as ordens anteriores por 0 e formo o número 10.000. Já 4 centenas de milhar, eu sei que são 4 vezes, né, 100. Então, 100, né, unidades de milhares. Eu posso vir, substituir todos os números anteriores por 0 e eu vou ter o número 400.000. Então, para a gente ter mais uma noção, né, e a gente visualizar melhor, é simples a gente identificar a questão das ordens e das classes, né? Porque a cada 3 números, como a tia falou, a cada 3 números, a cada 3 algarismos, nós construímos uma classe. Ou seja, o número 418.843, ele possui 2 classes, porque eu tenho 3 números aqui, que formam a primeira classe, que é das unidades simples, mais 3 números aqui, que formam a segunda classe, que é das unidades de milhar. E ordem é só eu contar a posição do número da direita para a esquerda. Meus amores, eu espero que vocês tenham entendido e compreendido melhor a questão de ordem e classe. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a tia, que a tia pode ajudar e auxiliar vocês, tá bom? Um grande beijo e até a próxima videoaula.